galera, eu sou o Rafael e esse é o canal Que Honra Ser, nosso canal de conteúdo exclusivo do Vasco. Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. E agora, galera, aqui no canal a gente está fazendo um projeto novo. Vamos manter sempre os vídeos de notícia, um vídeo diário de notícia. E agora, de 1 a 3 vezes por semana, a gente vai fazer um vídeo diferente, falando sobre um assunto, não necessariamente notícia, um documentário, sobre algo de vídeo diferente, mas mantendo todo dia um vídeo de notícias. O primeiro vídeo a gente está fazendo hoje. Você falou há um tempo atrás, deve ter mais ou menos um ano, sobre o Emir do Catar ser vascaíno e querer ter vontade de investir no futebol brasileiro e no Vasco. Como agora a gente está vendo que provavelmente na Câmara dos Deputados aquele projeto de clube-empresa vai andar, nós fizemos um documentário muito legal que você vai ver agora sobre o Emir do Catar, sobre os investimentos dele no futebol, do governo do Catar no futebol, sobre o que pode ser feito no Vasco se ele realmente vier investir no Vasco, a vontade dele de investir no Vasco e a ligação dele com alguém de dentro do Vasco. Ele tem uma ligação muito forte com alguém que está dentro do Vasco. O primeiro vídeo de documentário, uma matéria diferente, vai ser esse da Qatar Esportes, do Emir do Catar e da vontade dele de investir no Vasco, o que ele já fez no futebol, os investimentos dele no Paris Saint-Germain, no futebol do Catar e o que isso pode ser bom, o que pode trazer para o Vasco um investimento desse porte. E a gente vai começar falando quem é o Emir do Catar. Tamim bin Hamad bin Khalifa Al Thani. Esse é o Emir do Catar. Ele é filho do ex-emir, assumiu o trono quando o pai abdicou. Ele tem 40 anos, é muito ligado ao esporte, é muito ligado ao Al Sadd, que é um dos maiores times do Catar. E já está no governo do Catar desde 2013, como a gente falou, quando o pai abdicou do trono. Tem algumas polêmicas aí com outros países no currículo. Ele é acusado de terrorismo pelo Líbano. A gente não sabe se é verdade, se não é, mas ele é acusado e ele investe muito. Uma das principais características do governo dele e do que ele faz é investir em esporte. Ele investe muito em futebol. Haja vista o Catar, né, que ninguém conhecia no meio do futebol, tendo crescido tanto, sendo até campeão pela primeira vez da Copa da Ásia, batendo o Japão, que é quem domina o futebol ali pela Ásia mesmo, né, galera? Qual é o investimento principal do Emir do Catar e do governo Qatari no futebol? Eles têm uma academia já há alguns anos, uma academia de esporte e que foca muito no futebol, a Aspire Academy. E eles também investem no futebol europeu. A gente sabe do Paris Saint-Germain, a gente vai falar mais para frente, mas eles também compraram em 2012 um clube belga, AS Ilpin, um time da Bélgica que agora já joga a primeira divisão. O clube pertence ao governo do Catar, a Qatar Esportes, né? Faz parte do governo do Catar, tudo gerido pelo Emir do Catar, o Tamim bin Hamad. E essa Aspire Academy já tem mais de 15 anos, foi criada em 2004, ela abrange vários esportes, mas ela foca principalmente no futebol e agora já está dando os resultados. Investimento muito forte do governo do Catar no futebol. Ela tem um complexo em Doha, capital do Catar, com mais de 12 campos, um estádio, todo o equipamento necessário para os jogadores, para a evolução dos jogadores, profissionais de fora. O Xavi Hernandes, por exemplo, é o técnico hoje do Al Sadd. Jogou no Al Sadd, agora é o técnico. Mas muitos profissionais, principalmente europeus, são contratados pelo governo do Catar para participar desse grande projeto. O projeto é óbvio, visando a Copa de 2022, que será no Catar, e o Catar vai participar como o país sede. Eles querem fazer, obviamente, um bom papel e tem tudo para realmente fazer. E o Paris Saint-Germain é o maior investimento do futebol, da Qatar Esportes no futebol, é o Paris Saint-Germain. Rapidinho, galera, antes de partir para falar desse investimento todo do Paris Saint-Germain, eu tenho um recado para vocês. Quem gosta de investimento em futebol, bolsa esportiva, fazer apostas em jogos de futebol, tem um curso muito bom. Eu gosto de fazer apostas, de fazer investimento em jogos de futebol nas bolsas esportivas e tem um curso muito bom. É o Lance Milionário. A gente vai deixar o link aqui na descrição do vídeo. Se interessar em melhorar seus rendimentos, que já faz investimento na bolsa esportiva, já aposta nas bolsas esportivas, ou quem quer começar do zero, esse curso te ensina do zero, exatamente do zero, o que é a bolsa esportiva, como fazer os investimentos, qual o melhor momento para fazer, como injetar o dinheiro, como receber o dinheiro, tudo do zero. Lance Milionário, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Eu recomendo, galera. E aí o que aconteceu com o Paris Saint-Germain? Em 2011, o Qatar Sports Investment, um grupo criado
para investimento no futebol, para investimento no esporte, que é gerido pelo Nasser Al-Khelaifi, comprou o Paris Saint-Germain. E aí de lá para cá a gente vê o que tem acontecido, o patamar que se encontra hoje o Paris Saint-Germain, a gente vê como está o Paris Saint-Germain, as contratações feitas, todo o investimento feito no Paris Saint-Germain. De repente, assim que foi comprado, né, em 2011, o Paris Saint-Germain começou a figurar entre os maiores clubes do mundo, investimento muito pesado, muito forte no futebol. Dos 43 títulos da história do Paris Saint-Germain, 18 foram ganhos antes da compra pela Qatar Sports do Paris Saint-Germain. E 25 títulos o Paris Saint-Germain conquistou depois da compra feita pela Qatar Sports, depois que a Qatar Sports adquiriu o clube. Então é um investimento muito forte, é um investimento muito pesado. O Paris Saint-Germain tem 9 títulos do campeonato francês. Desses 9 títulos, 7 foram conquistados depois da compra pela Qatar Sports. Apenas dois conquistados antes. Uma curiosidade, galera, das 30 contratações mais caras da história do Paris Saint-Germain, apenas 2 foram feitas antes da Qatar Sports comprar o clube. A Anelka e o Okocha. Lá atrás foram contratações caras, 34 milhões de euros a do Anelka e 12 milhões de euros, pouco mais de 12 milhões de euros a do Okocha. Outras 28 contratações mais caras da história do Paris Saint-Germain foram feitas pela Qatar Sports, incluindo Mbappé e Neymar. Neymar, o jogador mais caro do futebol, a venda mais cara do futebol, 222 milhões de euros. Mbappé, comprado junto ao Mônaco por 135 milhões de euros. Então, dinheiro não é problema para o fundo Qatar e eles gostam de investir realmente, fazem investimentos pesados. E a gente começa a imaginar isso vindo aqui para o Brasil e vindo para o Vasco, galera. Como a gente começa a imaginar isso vindo para o Vasco? O Emir do Qatar é vascaíno. Ele já deu essa declaração e tem um personal trainer, o Márcio Souza, que é personal trainer do Emir do Qatar há mais de 10 anos. E ele deu a seguinte declaração no último Mundial de Clubes, numa entrevista falando sobre o Mundial, sobre o Qatar, sobre o governo do Qatar, como é a vida lá. E ele falou o seguinte: o Emir, no caso, o Emir do Qatar, está ansioso pelo Mundial de Clubes, pela chegada da torcida do Flamengo, espera que faça muita festa, mas ele queria que fosse o Vasco. Palavras dele, do Márcio Souza, é o personal trainer do Emir do Qatar. Ele queria que fosse o Vasco. No Brasil, ele é vascaíno. Além de vascaíno, no Qatar, ele torce por Al Sadd, o clube que quem jogou, Felipe. Jogou muito nesse clube, jogou durante um bom tempo e foi campeão de muitos títulos nesse clube e ficou amigo da família do Emir do Qatar. E a gente vai falar um pouquinho mais pra frente como isso pode ajudar o Vasco, porque o Felipe está hoje dentro da política do Vasco, que é um dos maiores ídolos do clube, né? E aí, como o Emir do Qatar se tornou vascaíno? Adquiriu essa simpatia pelo Vasco. No Mundial de 2000, vendo os jogos do Vasco, com Edmundo, Felipe, Romário, ele se encantou por aquele time do Vasco. Ele se encantou pelo jogo do Vasco, como o Vasco jogava, vendo os jogos na televisão, e aí virou vascaíno mesmo. E aqui no Brasil ele é torcedor realmente do Vasco, ele acompanha os jogos do Vasco. Não é só ele falou que é torcedor, ele falou que simpatiza, ele acompanha realmente os jogos do Vasco. Parece algo muito distante, né, a gente pensando assim, mas realmente, da mesma forma que a gente vê jogos de times de fora, eles também vêm lá. E o cara, mesmo sendo Emir do Qatar, ele gosta muito de esporte, gosta muito de futebol, e ele escolheu o Vasco como time do coração aqui no Brasil, galera. E será que ele tem interesse em patrocinar o Vasco? Saiu uma reportagem há mais de um ano, o jornalista Anselmo Góes, do jornal o Globo, dizendo que nessa levada do clube empresa, o deputado Rodrigo Maia querendo atrair recursos, atrair investimento para o futebol brasileiro, e com essa situação da Câmara dos Deputados, muitos deputados apoiando o projeto do deputado Pedro Paulo, e aí querendo atrair esses investimentos para os clubes empresa, para a transformação dos clubes em empresa, ou pelo menos o futebol. O Rodrigo Maia foi até diretores da Qatar Sports, né? Esses diretores da Qatar Sports estão, o que eles falaram, que foi falado na reportagem, é que eles estão de olho nessa transformação dos clubes brasileiros em empresa, e eles veem com entusiasmo investir no futebol brasileiro. E aí o que foi dito ao Rodrigo Maia? E aí tá lá na notícia assim: para a tristeza do botafoguense Maia, os árabes encaram o Vasco como uma grande possibilidade de parceria. Ou seja, realmente os árabes, a Qatar Sports, o Emir do Qatar, o fundo árabe, o movimento árabe do Qatar quer vir para o Vasco. Eles querem investir no Vasco
obviamente, essa situação do Clube Empresa, esse projeto do Clube Empresa indo à frente. Eles querem realmente investir no Vasco. E aí, como poderia ter uma relação com o Vasco? O Felipe, um dos maiores ídolos da história do Vasco, Maestro Felipe, que também é um grande ídolo no Catar e é amigo da família real, é amigo do Emir do Catar. O Felipe que jogou no Al-Sadd durante 5 anos, lá ele ganhou o apelido de O Mágico. A família real gosta muito do Felipe, o tem como amigo, já chamou o Felipe várias vezes para comentar jogos de futebol, chamou o Felipe no último Mundial de Clubes para comentar pela TV alguns jogos, comentou no Mundial, o jogo, por exemplo, entre Monterrey e Al-Sadd, né? O Felipe foi chamado pelo governo do Catar para comentar o jogo na televisão. Na última Copa América, o Felipe foi até a delegação, foi lá onde estava hospedada a delegação do Catar, foi recebido pelo pessoal do Catar. Ele realmente tem uma ligação muito forte com o Al-Sadd e com o governo do Catar. O Felipe já é um velho conhecido do Emir do Catar. Nesse Mundial de 2000, onde ele se encantou pelo Vasco, o Emir do Catar se encantou pelo time do Vasco, o que chamou muito a atenção dele foi o Felipe. Foi o jogo do Felipe, foi o futebol do Felipe, chamou muito a atenção dele também, juntamente com Romário e Edmundo. Na Copa América, no jogo entre Paraguai e Catar, o Felipe estava lá com o irmão do Emir do Catar, Sim Bin Hamad. Ou seja, a relação realmente é forte, é uma relação que o Felipe tem com o pessoal do Catar, com o governo do Catar, com o Emir do Catar e com a família real do Catar. E como isso pode ser usado pelo Vasco? O governo do Catar e a Qatar Sports, o que eles falam é que eles querem investir no Vasco. Eles visam o Vasco para investir. Eles não falam que vão investir caso alguém seja presidente, e aí pode ser com qualquer presidente. Quando o futebol brasileiro tiver esse projeto pronto do clube empresa, os clubes que quiserem, e não vender o clube todo como empresa, cotas de empresa, né? Pode ser feito dessa maneira. E aí tem Levenciano, Campelo, Júlio Brandt, Jorge Salgado, Fred Lopes. Todos esses podem buscar esse investimento porque o governo do Catar e a Qatar Sports querem investir no Vasco. Agora, que larga na frente porque o Felipe já está dentro da política do Vasco e tem uma relação muito boa com a família real do Catar. Mas qualquer presidente que venha para o Vasco pode buscar esse investimento, que é um investimento que já quer entrar no Vasco. E aí vamos repetir aquilo que a gente estava falando. Eles querem investir com o projeto do Clube Empresa indo à frente, galera. Pode ser uma boa para o Vasco, esse projeto de Clube Empresa realmente saindo do papel, pode ser uma boa para o Vasco, esse investimento forte, esse investimento fortíssimo vindo de fora. Por exemplo, os candidatos aí que buscam investimento, obviamente eles estão buscando investimento, grupos que vão investir e que depois vão receber o seu lucro. É a mesma coisa a Qatar Sports, ela faz a mesma coisa. Não necessariamente ela precisa comprar um clube, ela pode investir, mas para ter esse tipo de investimento, qualquer investimento que venha de fora, investimento alto, realmente o projeto de clube empresa tem que ir à frente, tem que ser consolidado. Pode ser bom para o futebol brasileiro, pode ser uma ótima para o Vasco, esse investimento fortíssimo. Deixa a sua opinião aí sobre tudo isso, sobre a Qatar Sports, o Emir do Catar, a vontade deles de investirem no Vasco, a relação já do Felipe com o pessoal da família real do Catar. Sendo uma realidade no Brasil, esse investimento pode ser bom para o Vasco. A gente quer saber a opinião de vocês, a gente quer saber o que vocês acham sobre isso, galera. É isso, galera, esse foi o nosso primeiro documentário aqui no canal, um assunto pertinente para o Vasco, na nossa opinião. A gente quer saber o que vocês acham, deixa a sua opinião aí, como a gente já falou. Um abração, fica com Deus, saudações vascaínas e até o próximo vídeo.